de epidemiologia. Eu sou a professora Letícia Souza e hoje nessa aula nós vamos falar alguns conceitos e alguns assuntos que nós tratamos nas aulas até agora e que nós iremos tratar agora nesse segundo bimestre. Iniciando então pelo conceito do que se trata a epidemiologia. A epidemiologia é o estudo de uma população e para esse estudo é usado uma equipe multidisciplinar, ou seja, a epidemiologia é um estudo que traz vários conceitos, da genética, da imunologia, da bioestatística, dos conceitos de atendimento social, de geografia e assim por diante. Então é a soma de vários conteúdos e vários conhecimentos para previsão e para prevenção de doenças, de casos de agravamento e no processo saúde-doença. Então esse termo, processo saúde-doença, é o mais amplamente utilizado na epidemiologia, porque não trata simplesmente da doença em si, mas trata de todo um background, ou seja, de todo um aparato que está por trás do processo em que leva um indivíduo ou uma população sã, saudável, a desenvolver ou a aparentar alguma patologia. E aí, para esse processo saúde-doença, nós temos alguns agentes, alguns tópicos específicos que são importantíssimos nesse estudo. O primeiro é o agente causador desse dano ou desse agravo, que pode ser um agente biológico, um agente genético, uma questão social e assim por diante. Por exemplo, micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, ou uma questão genética, de idade, ou uma questão de falta de saneamento básico e assim por diante. O hospedeiro, que é aquele indivíduo que vai apresentar os efeitos desse agravamento de saúde, que aí nós temos então várias classes de hospedeiros, elas podem ser divididas por sexo, por idade, por etnia e assim por diante. E nós temos também as questões ambientais, que são muito importantes nesse estudo. E aí nós podemos salientar então nas questões ambientais o relevo, o saneamento básico, o clima, a temperatura, umidade, coisas que vão ou beneficiar ou dificultar o acontecimento desse agravo na saúde. E aí então na aula 5 nós tratamos de um assunto muito importante, que é a transição epidemiológica. O que seria isso, essa transição? É que ao longo dos anos, com o passar do tempo, esse perfil epidemiológico, ou seja, esse perfil do processo saúde-doença, ele passa por algumas modificações, algumas alterações. Por exemplo, anteriormente, no passado, se tinha epidemias de doenças infecciosas, infecto-contagiosas, de espalhamento rápido, doenças agudas, que nós chamamos. Mas hoje em dia, na modernidade, entre aspas, nós podemos observar que esse perfil ele se alterou. E hoje a gente tem muito mais o caso da incidência de doenças crônicas, causadas por fatores não infecciosos, e não parasitários. Por exemplo, diabetes, depressão, estresse, problemas cardiovasculares e assim por diante. São processos causados muitas vezes por fatores diferentes dos que anteriormente causavam as doenças infecto-contagiosas. E aí nós temos então casos dos problemas ou das situações sociais, econômicas, influenciando e alterando esse perfil aí, esse padrão. Então essa transição epidemiológica, ela é dada, ela é estudada de acordo com a região. E na aula 5 nós podemos ver esse perfil dessa transição que acontece na realidade brasileira, no Brasil,
que ainda hoje em dia nós temos algumas incidências em algumas regiões específicas de doenças infecto-contagiosas que ainda não foram sanadas, né? Mas que realmente, num perfil geral, a maior parte das doenças ou dos agravamentos do processo saúde-doença que nós observamos hoje em dia são causadas, sim, por fatores não contagiosos, né? E aí a gente pode, então, fazer um paralelo entre a própria dengue, né, as gripes e algumas doenças que já foram extintas e que não são mais de tamanha ocorrência, né, como o sarampo, a tuberculose, a hanseníase e assim por diante, né? Em outra mão, né, em outro viés, a gente pode também observar o crescente dos problemas cardiovasculares causados pelos hábitos, né, de vida da população brasileira, como os hábitos alimentares, né, a ociosidade e o aumento do crescente dos diabetes, né, depressão e assim por diante. Então, para esse processo saúde e doença, nós temos três principais tipos de variáveis que afetam, né? Nós lembramos então lá, né, no início aí da aula, que a bioestatística é uma das ferramentas usadas na epidemiologia, então vamos lembrar qual que é a definição de variável. Variável é um ponto, uma informação importante que pode alterar, né, num conjunto de dados, num conjunto de informações, mas que traz pontos principais para o desfecho disso. Então, essas variáveis, elas podem ser tanto qualitativas quanto quantitativas. Qualitativas quando são não numéricas, né, que trazem uma qualidade, uma característica, e quantitativas são aquelas numéricas. Então, as três principais variáveis qualitativas que a gente tem aí na epidemiologia são os fatores de risco, né, e aí a gente pode evidenciar os hábitos de vida da população, de alimentação, de bem-estar. A gente pode também falar de fatores genéticos que influenciam nesse processo de saúde e doença. Os fatores socioeconômicos, né, sociais, a qualidade de vida, de infraestrutura que a população tem à disposição, e as condições ambientais, de temperatura, de clima, de relevo. Todos esses fatores são importantes, aí são definitivos no andar, né, na previsão desse processo saúde e doença. Outra variável importante é a frequência. Então a gente tem aí uma variável quantitativa. A gente dá números, né, valores para a frequência, né, para quantificar o índice de incidência de uma determinada patologia ou de um determinado agravo, né, em relação a uma determinada população. Então a gente tem aí valores quantitativos, né, numéricos, que vão aí também de tamanha importância quanto os fatores de risco. E por fim a gente tem a distribuição. Então, como que esse agravo, como que essa situação do processo de saúde e doença está disposta geograficamente, né? Como que ela está distribuída, em quais são os grupos de risco de uma determinada população em que esse processo acontece. Então, eu trago aqui um exemplo para a gente de um estudo epidemiológico que traz nesse estudo, né, no resultado desse estudo, essas três principais variáveis, né? O estudo diz: caminhar 10 km por semana reduz a chance de desenvolver Alzheimer. Esse é um estudo de uma revista, né, da área de saúde preventiva, da área de medicina preventiva dos Estados Unidos, do ano de 2011. Então, nesse estudo, nesse resultado epidemiológico, a gente pode observar a comparação entre duas populações. A população sedentária, que não pratica exercícios físicos, e a população ativa fisicamente, que caminha, em média, né, 10 km por semana. Comparando essas duas variações aí com a incidência de uma patologia, né, do mal de Alzheimer. Então, não
apenas ligado a fatores genéticos, mas também a fatores sociais e comportamentais. Então aqui a gente tem um exemplo de como que esses estudos epidemiológicos trazem informações importantes para prevenção e para previsão, porque a partir desses estudos a sociedade, né, os governos podem criar políticas para tratamento dessa patologia nesse processo de saúde e doença. Então vamos de cá. Aí na aula 4, a gente falou muito sobre indicadores epidemiológicos, ou seja, tópicos importantes para serem levados em consideração quando a gente trabalha, a gente prevê esse processo e o andamento, a transição desse processo de saúde e doença. Os principais, então, indicadores epidemiológicos são o momento histórico, né? Por exemplo, no exemplo que a gente tratou aqui anteriormente, qual é o momento histórico? É o ano de 2011, então essa década, esse ano de 2011, é o momento histórico em que se deu esse estudo, né, esse trabalho. Depois, a evolução de um agravo, como uma patologia ou um agravo da saúde, ele se dá ao longo do tempo numa determinada população, né? Isso é um fator muito importante para ser estudado, né? São dados importantes para serem levados em consideração. Depois, os efeitos das ações ou serviços. Por exemplo, um processo de vacinação que se deu num determinado período de tempo numa população. Qual que foi o resultado desse processo, né, dessa ação governamental? Houve diminuição da taxa de ocorrência dessa doença? Houve aumento? Não houve modificação? Então, esses valores, né, estatísticos, eles são trabalhados. Ou de algum serviço, né, um projeto, né, de prevenção, de conscientização da população, por meio de mídias, como que se deu esse processo dessa conscientização e quais foram os resultados, né, que se teve nessa população com relação a essa ação normalmente governamental. Depois, então, outros dois fatores importantíssimos, para eles a gente vai trazer exemplos aqui numéricos. Primeiro, a morbidade, né, em que a gente vê a incidência de um agravo e a prevalência desse agravo. E por fim, então, as taxas de mortalidade e letalidade de um determinado agravo. Para então falar desses dois últimos, né, a morbidade e a mortalidade / letalidade, vamos tomar como exemplo a epidemia de dengue na cidade de Uberlândia. Então a gente tem dados da Secretaria Municipal de Saúde que trazem que a dengue em Uberlândia, em 2019, no ano de 2019, ocorreu numa população de 5.642 pessoas. E a gente sabe que a população total de Uberlândia é de aproximadamente 700 mil habitantes. Então, com esses valores, a gente pode calcular então a incidência desse agravo, né, da dengue. Como que se dá esse cálculo? Esse cálculo se dá pelo número de casos evidenciados dividido pela população total. Então, a gente tem aí um cálculo de divisão. Número de casos dividido pela população. Esse valor a gente faz referência, então, a uma quantidade X, né, um múltiplo de 10, uma quantidade X relativa a essa população total, né? Uma alíquota, uma parte dessa população total. Então, vamos ver aqui como que fica esse cálculo. Nós tivemos, então, né, a incidência é igual a número de casos, que foram de 5.642, né, habitantes de Uberlândia que observaram os sintomas da dengue, dividido pela população total de 700 mil habitantes. Então, a gente tem aí, fruto dessa divisão, 0,0806. Então, vamos fazer uma relação para cada 10 mil habitantes. A gente multiplica, então, aqui por 10 mil. Qual o valor que a gente vai ter, então? Qual a informação resultante que a gente vai ter para a incidência de dengue
em Uberlândia. 80 casos a cada 10 mil habitantes. Então, em Uberlândia, a cada 10 mil habitantes, a gente tem 80 casos de dengue confirmados. Isso é uma informação importantíssima que pode ser usada aí pelos meios de prevenção, principalmente governamentais, para tratar, né, para prevenir, para prever o aumento ou a diminuição desse agravo. Uma outra importante informação que a gente pode tirar é a prevalência. A prevalência, então, o que ela vai ser? Ela vai ser essa incidência em uma determinada faixa de tempo. Então, se na verdade a dengue ela é uma doença aguda, né, que ela tem um pequeno prazo de sintomas. Mas se a gente tratar de uma doença crônica, por exemplo, diabetes, a gente poderia ver a prevalência, ou seja, quantos habitantes, quantos indivíduos apresentaram sintomas e continuam apresentando sintomas num determinado espaço de tempo. Né? Isso, então, a gente tem o valor aí da prevalência de um agravo. Outra informação importante é com relação à mortalidade. Então, desse mesmo dado da Prefeitura de Uberlândia, a gente tem que, em 2019, já houveram 52 mortes até o momento causadas pelo vírus da dengue, né, em todos os seus tipos. Então, a partir dessa informação, a gente pode calcular a taxa de mortalidade de dengue em relação à população de Uberlândia, que é de 700 mil habitantes. Como que se dá isso? A mortalidade, então, ela é calculada pelo número de óbitos causados por esse agravo dividido pela população total em relação a uma alíquota dessa população. Então, novamente, a gente vai multiplicar aqui por um múltiplo de 10 para ter uma relação em referência a uma alíquota da população total. Então, novamente, ali a gente vai usar em relação a 10 mil habitantes. Então, como seria esse cálculo? Nós tivemos 52 mortes dividido pela população total de 700 mil habitantes. A gente vai ter aqui, então, 0,0074 vezes 10 mil habitantes, ou seja, para cada 10 mil habitantes, a gente tem um resultado de 0,74, ou seja, aproximando, né, porque a gente precisa aí de valores inteiros, já que se trata de habitantes, né, de população, a gente tem aproximadamente uma morte para cada 10 mil habitantes em Uberlândia devido à dengue. Isso é um valor expressivo, né, com relação à população total. E outro fator, então, que a gente pode calcular agora é a letalidade. Diferente da mortalidade, a letalidade ela trata com os valores da população que apresenta o agravo. Então, aqui, como a gente vai calcular a letalidade? Nós vamos calcular de acordo com o número de óbitos que você teve por aquele agravo, dividido pela população total doente em comparação à população total de estudo. Então, como ficaria aqui nesse caso do exemplo da dengue em Uberlândia? Nós tivemos 52 casos de óbito, dividido por uma população doente total de 5.642 pessoas. Essa divisão, então, nesse caso, a gente vai calcular ela em porcentagem. Né? Então, a gente tem aqui 0,009 vezes 100%, é o mesmo que 0,9%, ou seja, aproximadamente 1% das pessoas que contraem a dengue, que apresentam, né, caso de dengue, vem a óbito. E aí, então, com todas essas informações, a gente pode trazer linhas de prevenção, que para isso, né, que são feitos todos esses estudos epidemiológicos, e é o que nós veremos a partir da aula agora 7 dessa semana. Então, essa prevenção, ela pode ser dada em 3 principais linhas. A primeira linha, ela antecede a ocorrência do agravo. E essa é a principal linha de prevenção e que normalmente é negligenciada. Né?
Qual que é a primeira linha, então, que antecede o acontecimento do agravo, né? O aparecimento dos sintomas? Seria, por exemplo, a promoção da saúde, né? Uma boa alimentação, bem-estar, qualidade de vida disponibilizada para a população. A proteção específica, por exemplo, um processo de vacinação, um processo de conscientização da população. Isso são medidas preventivas de primeira linha, que antecedem o aparecimento dos sintomas do agravo. Feito isso, né, ou caso não feito isso, então a gente parte para uma segunda linha de prevenção, que é a linha diagnóstica. Então, uma vez evidenciados os sintomas do agravo, é importante que seja diagnosticado o quanto antes possível e tratado no sentido de diminuir os injúrios, ou seja, os males causados por aquele agravo. Então, diminuir os efeitos daquela doença na população. Então, aí, por exemplo, nesse caso da dengue, nós poderíamos citar o exame de sangue, né? Assim que os sintomas aparecem, para evidenciar o caso de dengue. Nós poderíamos citar medicamentos paliativos para o controle dos sintomas disponibilizados para a população e assim por diante. E aí, então, depois, né, que nós já temos então os danos causados pela doença, né, que já temos sequelas apresentadas pelo agravo à saúde, ao processo saúde-doença, entra em vigor então a terceira linha de prevenção, que é a linha que trata da reabilitação. Então, uma vez que a doença já se instalou, que o agravo já mostrou seus efeitos, vem então agora um tratamento de reabilitação, ou seja, de reinserir esse indivíduo na população com a melhor qualidade de vida possível. No caso da dengue, então, medidas para melhorar a qualidade de vida do indivíduo no pós-dengue ou coisas do tipo. Nós podemos citar também o exemplo da toxoplasmose. Como que seria, então, essas três linhas preventivas na toxoplasmose? Então, só lembrando, então, a toxoplasmose é causada por qual agente? Um agente patogênico, né? O toxoplasmoma gondii. E quem é o hospedeiro? O hospedeiro é o ser humano, né? E passa, então, aí pelos felinos para chegar nesse hospedeiro final do ser humano. E o ambiente, então, é aonde a doença, né, o agravo vai se desenvolver. Qual seria uma primeira linha de defesa, de promoção à saúde? Então, incentivando uma boa higienização dos alimentos e das mãos ao se tratar com felinos, um controle populacional desses felinos, principalmente de rua, e assim por diante, né? Uma vez instalada a doença, que tem como público mais agravado grávidas, né, gestantes e pessoas com imunossupressão, uma vez instalado, quais seriam então as medidas preventivas de segunda linha? Seria o diagnóstico, né, por meio laboratorial da toxoplasmose, né, por meio de lâmina, e as limitações então do agravo dessa doença, né? Diminuir então a contaminação, a propagação aí desse agravo. E aí a toxoplasmose, se não tratada devidamente, ela pode trazer algumas sequelas graves, né? Como deficiências visuais, perda visual, e para gestantes, má formação fetal, o que normalmente traz aí problemas neurológicos ao feto, né, que pode inclusive vir a óbito. Então, uma vez trazida, né, esses agravos, uma vez que essas injúrias já estão presentes no indivíduo, qual seria uma prevenção aí de terceira linha, no sentido de reabilitação? Talvez reinserir
indivíduo com problemas visuais no mercado de trabalho, né, trazer um apoio e um apoio governamental a esse feto, a essa criança que apresenta problemas neurológicos e assim por diante. Uma vez que os danos já estão instalados, então, na terceira linha, a reabilitação, ela busca diminuir esses danos causados, né? Diminuir o impacto na vida causado por esses agravos. E aí, na aula 6, nós tratamos de alguns documentos importantíssimos devido à epidemiologia, né? Documentos que trazem informações importantes com relação à epidemiologia. Um deles é o documento de carga global de saúde, né? De doenças e saúde, nesse processo de saúde e doença. Esse documento, ele traz um perfil, né? Um panorama dessa modificação no processo de saúde e doença, trazendo, por exemplo, informações de quais são os principais casos de óbito atualmente, informações do tipo, da década de 70 até os dias atuais, a expectativa de vida aumentou em mais de 35 anos. Então, esse tipo de informação é trazida em forma de tabelas e gráficos, né? E está disponível para vocês aí na plataforma, na aula 6, e traz informações importantíssimas para essa previsão e prevenção, principalmente por parte dos órgãos governamentais. E por que da importância, então, desse estudo epidemiológico para o profissional de saúde? É importantíssimo justamente para que esse profissional ele baseie, né, o seu dia a dia de trabalho voltado para essa prevenção e voltado para essa atenção à transição epidemiológica, né? Quais são as modificações no perfil do agravo de saúde, no processo de saúde e doença. Então é importantíssimo o conhecimento, né, desses dados estatísticos e epidemiológicos para o tratamento aí, para a melhora da qualidade de vida de uma determinada população. Então eu espero que tenha sido bom essa aula, essa abordagem geral, e estou à disposição para tirar dúvidas, para comentar mais a respeito de cada um desses tópicos que foram tratados, e espero vocês então na plataforma. Tchau!